Bom, som, alô, glória a Deus. Chique, hein, pastor? Tem que aprender a ficar com as mãos. O que eu vou fazer com a mão agora, hein? Glória a Deus, né? Meus irmãos, estão ouvindo bem aí? Glória a Deus. Bom, o pastor me falou aqui a respeito a quantos anos a gente se conhece. Quando eu comecei a frequentar o mesmo ministério que ele estava, na época pastoreando, eu não sei se você se lembra qual que eram os meus problemas, né? Mas eu acredito que o pastor ficou de cabelo em pé. Cheguei com parte do meu corpo arranhado, né? Cheio de problema dentro da minha casa, dentro da minha família. Na época eu só namorava a minha esposa, não era com ela o problema. E de repente chego com uma situação dessa absurda, apresentando: pastor, preciso de oração, de orientação. E ali começou o cuidado de Deus com as nossas vidas, né? E enquanto eu vou falando aqui, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. E vamos ver o que Deus tem para falar para nós nessa noite. E a minha vontade era tão grande de ministrar, nós recém voltando da escola de profetas lá de Campinas, porque foi algo tão impactante na minha vida e tão maravilhoso que a partir daquele dia eu comecei a buscar isso para mim, né? Eu coloquei no meu coração, determinei no meu coração buscar a Deus nas madrugadas, né? Então, todo dia, 5:30 da manhã, o despertador toca e uma dica: já vai de joelho no chão, que se você for orar na cama, você volta a dormir. Eu confesso aos irmãos que alguns dias eu voltei a dormir, acordei depois das 6, 7, né? Então, acabei não orando, mas vai para o chão. E hoje eu tive uma experiência muito legal com o Senhor. Fui para o chão e comecei a orar. Quando eu vi o tempo passou, né? Antigamente a gente, quando ora, no começo assim, não sei se você vai tendo essa experiência de intimidade, de oração com o Senhor. Quando você ora, você olha no relógio, não deu 5 minutos, no outro dia das 8, 9 minutos, no outro dia quando eu vi, de repente Deus começou a mudar o tempo. Quando eu vejo conversando com Deus, depois de uma experiência, não faz um mês ainda, né, pastor? Quando vê, o tempo se expande e você não quer sair mais da presença do Senhor. Eu espero que você também possa experimentar dessa unção, dessa vontade de estar com Deus cada vez mais. E logo em seguida já vou para a palavra. Eu decidi resetar a Bíblia, voltei de Gênesis, e eu vou ler até o final novamente. Para quê? Para ter experiências, aprender mais desse Deus, porque tem uma chama ardendo dentro de mim. E eu me lembro, pastor, que no primeiro dia que nós estávamos lá, né, orando e adorando ao Senhor, o pastor que estava ministrando o louvor falou assim: vai para o seu irmão que está do seu lado, coloque a mão sobre ele e comece a orar. Olhei para o meu pastor, olhei para o lado para ver se achava o meu pastor foi arrebatado, não sei para onde que ele foi. E eu olhei para o irmão, tinha um irmãozinho do meu lado, eu coloquei a mão sobre ele e comecei a abençoar a vida dele. Pai, abençoe a sua família, o seu ministério, usa o teu servo, e papá, de repente o treco virou para mim, pum. Aquele irmão começou a orar comigo, já saiu em mistério, línguas estranhas, e Deus começou a falar a respeito de um novo tempo. Quando Deus falou a respeito de um novo tempo, Ele me mostrava como uma águia preso dentro de um ninho. E eu demorei para ter um entendimento a respeito disso. E Deus mostrava para aquele irmão essa águia sendo como se estivesse no ninho, preparada, mas presa, e de repente ele via assim, Deus levantando aquela águia, voando alto. A princípio eu achei que era a respeito dos meus negócios ou de uma vida financeira. Mas depois, orando ao Senhor, Deus começou a ministrar. Quando a gente fala em águia, fala em ministério, em obra, em trabalho. E às vezes muito tempo a gente preso, e de repente Deus faz o seguinte: está na hora de você voar. Está na hora de você ser usado por Deus. Tem um momento que não é só de você ficar ouvindo, mas Deus quer usar a tua vida. Deus não quer só usar a vida do pastor Giovanni, do Rildo ou da minha vida, mas Deus quer usar todos nós de uma forma diferente. Então foi um tempo de Deus que eu tive ali de grande crescimento espiritual, e a partir dali eu comecei a buscar o Senhor todo dia, de uma forma diferente, porque eu quero aquele Deus, aquelas mesmas experiências que nós tivemos naquele lugar, eu quero ter para a minha vida. Interessante, pastor, que nem comecei a palavra ainda. Eu prometo que depois, se vocês quiserem, nós aceleramos o processo. Interessante, pastor, que quando eu comecei a orar, pouco tempo atrás, era eu para estar ministrando na igreja lá em Francisco Alves. De repente, minha esposa convidou o Rildo para estar ministrando no meu lugar.
né? Foi uma bênção de Deus, um pastor batista num mover espiritual tão grande. E eu falei para o meu cunhado, não, pastor da Batista, fique em paz, tranquilo, vai ser uma palavra abençoada. Quando eu vi o reteté, o fogo desceu naquele lugar. Interessante que quando eu estava no segundo louvor, o Senhor me tirou daquela igreja, nunca tive essas experiências com Deus, eu estou contando isso para a glória do Senhor, como se eu fosse arrebatado daquele lugar. E eu comecei a sentir a presença de Deus, eu com os olhos fechados, tentando adorar a Deus de acordo com as canções, com os hinos. E quando eu abro os meus olhos, eu vejo que eu estava em cima das nuvens, tudo escuro, em cima dos céus. E de repente começou a me dar um temor dentro de mim. E assim eu ouvi uma voz, vamos dar uma volta. A hora que eu ouvi aquela voz, eu abri meus olhos na igreja. Me deu um medo, algo diferente. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? É coisa da minha cabeça. E aí o culto começou a acontecer, a palavra foi ministrada, daqui a pouco começou o fogo descer lá na frente. O pastor convidou as pessoas para ir lá na frente, Deus começou a fazer algo muito bonito, que há muito tempo às vezes a gente não via essas coisas. Deus falando a respeito da vida das pessoas, entregando, revelando, mostrando. E de repente, quando eu abri os olhos no meio daquele culto, eu olhava para uma pessoa, Deus começava a me descrever, pastor, a vida da pessoa. Falei, meu Deus, e eu sabendo da vida das pessoas, e eu comecei a conversar com aquela voz dentro de mim, mas o que vai acontecer com relação a essa situação? Aí Deus falava, não, vai ser desse jeito, e aí eu olhava para outro, Deus falou, esse está voltando para casa. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Né? Eu falei, eu estou ficando biruta. Eu estou te contando, é para a glória de Deus. E daqui a pouco continua aquele mover espiritual, e o Senhor falou, coloque a mão sobre ele e eu vou repousá-lo. Falei, pronto, agora eu fiquei doido mesmo. Pastor, eu coloquei a mão sobre o irmão, o Rildo estava lá. A hora que eu coloquei a mão sobre o irmão, ele buf no chão. Irmão, é esse tipo de experiências com Deus que nós temos que viver. Um evangelho da graça, não algo sem graça, mas algo de poder, algo diferente. Experiências diárias com o Senhor, é isso que nós precisamos. Pode ter certeza que se você desfrutar dessa experiência com Deus, quando o problema bater na tua porta, não vai te abalar. Você não vai estar sozinho, você vai estar cheio do Espírito. E quando eu pedi para o Senhor, o pastor pediu até, falou, irmão, fala a respeito, qual que é o tema da mensagem? Pastor, eu não sei, porque quem dirige é o Espírito Santo de Deus. E hoje, quando foi pela manhã, a mensagem veio o deserto e os seus propósitos. Meu irmão, a gente tem que pregar com a vida. Quando a gente fala, a gente tem que falar algo que você já viveu, ou que você está vivendo. E de repente Deus me coloca numa situação, no momento da minha vida, que eu me vi no deserto. Eu não sei se você já se viu assim. Você olha para um lado, um problema aqui. Você olha para frente, um problema aqui. Você olha para o outro lado, outro problema. Eu já comecei a pensar, puxa, eu tenho que ter costa larga e saber apanhar. Porque não tem mais do lado que eu apanhar. Financeiro, familiar, espiritual, né? Social. Quando eu vi, eu estava enfermidade, pancada de todo lado. Aí você olha, você puxa, entrei no deserto. Mas o deserto, nós vamos aprender um pouco hoje a respeito de por que nós entramos no deserto. Qual que é o propósito e qual que é o objetivo de você estar no meio da prova. E aí eu convido você a ler a Bíblia, em Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 1. Todos acharam? Aleluia. A Bíblia diz assim: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje eu lhes ordeno, para que vocês vivam e multipliquem-se, e tomem posse de uma terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Versículo 2. Lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Versículo 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou
com o maná que vem, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem que disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Feche seus olhos. Aleluia, Pai. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lançada aqui nesta noite. Pai, eu creio que desde o começo deste culto, desde o momento de adoração, louvor, oferta, introdução, tudo o Senhor já tem falado aos nossos corações. E Deus, em nome de Jesus, eu mais uma vez me coloco na posição de servo. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, colocando palavras em minha boca, mostrando e revelando aquilo que é necessário, usando a minha vida com unção e graça e poder, que não seja eu mesmo, mas seja o Senhor através da minha vida. E Pai, eu peço que o Senhor abençoe o seu povo, todos aqueles que entraram aqui neste lugar em busca de algo diferente, Pai, em busca de uma necessidade, de um milagre da sua parte. Senhor, abençoa em nome de Jesus. Amém. Aí quando a gente traz a respeito o deserto e os seus propósitos, e com a experiência que eu tenho vivido com o Senhor nessa área, Deus me trouxe o entendimento que todo deserto tem um propósito. Repete comigo, todo deserto tem um propósito. Todo deserto tem um propósito. Aí quando a gente olha para esse texto, nós aprendemos algumas coisas, 3 coisas. Primeiro, humilhar. O Senhor queria humilhar aquele povo, por quê? Desobediência e pecado, fora do caminho, fora da direção. Ele queria colocar aquele povo para colocá-los à prova, ou seja, ter um entendimento do que estava dentro do coração daquele povo. E a terceira coisa, Deus queria ver a obediência. Humilhação, pôr à prova, intenção do nosso coração e obediência. Quando eu penso nessa palavra humilhação, me vem a respeito, humilhar-se por quê? Porque aquele povo quis fazer com as próprias mãos. Isso me trouxe à memória o quê? Dependência de Deus. Mas quando o deserto, a gente pensa em deserto, você pensa o quê? Região seca, árida, ou seja, área sem, lugar onde você semeia, planta e não nasce nada, ou seja, sem recursos, lugar de escassez, lugar que ninguém quer estar, ou seja, inóspito. Quem aqui quer ficar no deserto? Calor insuportável, sol queimando, lugar que não tem água, ninguém quer estar nesse lugar. Toda forma de vida que habita no deserto tem que ser adaptada, ou seja, no meio da prova, no meio do deserto, o que tem que acontecer? Adaptação e mutação. Se tem uma planta que nasce no deserto, ela é o quê? Que nem o cactus, ela é adaptada para aquele lugar. Ela guarda água de uma forma diferente. Então aquela planta, os animais, que nem as ilhamas, quando a gente olha para o deserto, os camelos são adaptados para aquilo ali. E raramente chove, ou seja, não tem água. Ninguém quer estar no meio do deserto, sem água, sem recurso, sem comida, em um lugar inóspito. Ninguém está, calor, sol queimante, queimando, e ninguém quer ficar nesse lugar. Mas no momento que passamos por uma experiência semelhante nas nossas vidas, ou seja, o deserto em nossas vidas, precisamos buscar o entendimento do quê? A respeito da fé e a respeito de quem é Deus nas nossas vidas. Você já parou para pensar que, às vezes você chega no deserto, não vê solução, você muitas vezes esquece de quem que você é filho? Ou você esquece da sua aliança com Jesus? Você esquece que tem um Deus que mesmo você achando que Ele não está cuidando, mas Ele está olhando pela sua vida? Fé mais entendimento é igual aprendizado. O deserto é um lugar de experiências com o Senhor.
Fala comigo, o deserto é um lugar de experiências com o Senhor. Quem aqui já tem tido uma experiência com o Senhor no deserto? Meu irmão, a minha vida é cheia de milagre. Se você não tem experimentado isso da parte de Deus, tem algo errado. O crente tem que viver uma vida de experiências com Deus, é diariamente. Quando a vida está muito boa, eu até fico preocupado. Lá em casa é desse jeito, né, Débora? Quando eu falo, puxa, está muito bom demais, está aquele bonança muito tranquilo. Eu falei, da onde vai vir a bomba? Porque o crente vive na pressão. Você vive dentro de uma panela de pressão, é todo o tempo. Mas ei, quando nós estamos no meio da pressão, nós não estamos sozinhos. É mais uma experiência que você vai ter com o Senhor. Aleluia. Meu irmão, nós estamos falando num tempo de seca. Mais do que ninguém eu sei que é seca. Faz 3 anos que nós estamos passando por tempo de seca, eu mexo com gado. O primeiro ano, eu lembro que eu me cheguei de viagem, tive que vender as minhas coisas para comprar comida para o meu gado. De repente chega o outro ano, eu vou me preparar. Agora eu vou fazer milhões de comida para minha vacada. Aí vem o inverno mais rigoroso e acaba a minha comida. Esse ano, 2022, eu me preparei. Comprei, fiz comida de tudo do jeito que você imagina. Todos os meus silos estocados de comida até a boca. Quem imaginaria que ia ter uma seca em pleno verão? Minha comida acabou, minha vaca meu gado prestes a morrer, eu não sabia mais para onde correr, não tinha bezerro, gado para vender, ou seja, sem dinheiro. De repente eu vou buscar recursos no banco, linha de crédito do governo, pode comprar comida, está tudo aprovado, saí que nem maluco comprando milho dos outros. Eu não queria a desgraça de ninguém, mas esses milhos que ninguém conseguiu colher, eu consegui comprar tudo para fazer silagem. Mas aconteceu um problema. No dia que era para sair o meu dinheiro para fazer os meus pagamentos, a linha de crédito foi cessada para todo mundo, pastor. Pensa num cara que ficou preocupado. Um cara que não gosta de dever para ninguém, não gosta de deixar de pagar ninguém, de repente vendo uma situação de um caos, mas não é só eu não, é todo mundo. Aquele que não conseguiu colher, não consegue financiamento para continuar plantando. Que coisa e que tempo esquisito. Mas que experiências com Deus nós temos nesse deserto. Eu nunca ouvi Deus falar tanto comigo durante esse tempo. Mas falar de uma forma assim, você olhar para alguém, um profeta, pum, descartar. Você está na tua casa, de repente alguém te ligar. Mas em nenhum momento faltou recurso para mim honrar os meus compromissos. Trabalhando no vermelho, de um lado ou do outro, de repente, pum, Deus abre uma porta, uma janela, ainda não é porta. Por quê? A minha confiança não está no que eu tenho, mas a minha confiança está no Senhor. Onde você tem depositado a sua confiança? Naquilo que você consegue pegar? Muita gente prepara estoque, prepara recursos, guarda dinheiro para quê? Para ter uma confiança, uma segurança. Está errado. A confiança é no Senhor. Eu não estou falando para você sair daqui gastando a torta e a direita, não. Mas a nossa dependência não é naquilo que nós temos. A nossa dependência é aquilo que o Senhor provê. Deus é um Deus provedor. E quando você crê nessa palavra, nada falta dentro da tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu te pergunto. Quais são as razões pela qual nós entramos no deserto? Você já parou para pensar? Por que você está passando numa prova? Por que você está entrando num deserto? Entre elas, uma delas, tomadas de decisões erradas. Eu aprendi uma coisa com o Senhor, que tudo que eu vou fazer, eu oro a Deus primeiro. Tem muitos aí me chamando de doido. Fazendo investimentos, mudando os negócios, correndo atrás disso, fazendo aquilo, então, o PC ficou maluco, ficou doido. Mas nada deve fazer fora da direção de Deus. Se você orar e Deus te der direção, faça. Agora, se você fizer
sem a direção de Deus, não é que vai dar, mas pode dar errado. Aí não adianta você vir e querer culpar a Deus, porque você fez aquilo que você queria, e não o que Deus mandou. E sempre foi assim. Às vezes eu começo a olhar pessoas que oram a Deus para tudo, até mesmo uma vez eu vi uma experiência de um pastor que orava a Deus até para a roupa que ia colocar. Às vezes a gente acha isso absurdo. Mas, meu irmão, no dia a dia a gente acaba caindo no automático. E um negócio ou outro faz sem a direção de Deus. E dá errado. Muitas vezes faço um negócio lá em casa, a Débora sabe muito bem disso. Fala, acho que isso daqui vai dar certo, vendo um carro, compro outro. Mas as coisas dão errado, me dá um prejuízo, aí eu não consigo ficar nem com raiva. Porque às vezes eu caio no automático e não orei pedindo a direção de Deus. Meu irmão, então tudo que você for fazer, primeiro, pede se é da vontade de Deus ou não. Segunda coisa, desobediência. Isso daqui eu vejo muito nos casamentos. Desobediências. Muitas vezes Deus fala com você e você toma a decisão por sua conta própria. Ou seja, você faz aquilo que você acha que é melhor para você fazer. Muito acontece com casais, pastor, porque às vezes estão namorando, às vezes as pessoas não aguentam esperar até vão morar junto, não pedem uma direção de Deus, ou às vezes estão orando a Deus. Quantas vezes eu já não vi a pessoa, Deus falar, não é para você essa mulher, a pessoa casa e daqui a pouco não dá errado. Meu irmão, não dá nem para ter compaixão. Misericórdia. Imagina você, Deus falou com você, uma pessoa que você vai ter que conviver para o resto da tua vida. Deus fala, não é para você essa pessoa, e você mesmo assim casa. É batata que vai ser sofrimento. Assim é nos negócios, assim é numa mudança de direção de vida. Não adianta você pensar que o que você acha é melhor para você, porque não é. Deve estar debaixo de uma obediência. Deus quer ver a sua reação. Deus está te observando em todos os teus movimentos. Deus quer falar ao seu coração. É igual matemática. Você aprende matemática que jeito? A professora não passa um problema? Assim é com Deus. Você acha que você vai aprender tendo a vida numa boa, sem dificuldade alguma. Não. Deus nos ensina através dos desertos, através dos problemas que Deus coloca nas nossas vidas diariamente. E às vezes o problema bate na sua porta hoje e você desespera. Mas todas as vezes que o problema chega até a minha vida, o primeiro versículo que vem na minha mente, Romanos 8, 28. Alguém sabe de cabeça? Foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Às vezes o problema chega na tua casa, enfermidade, escassez de dinheiro, luta no casamento, para quê? Porque Deus quer mudar algo na tua e na minha vida. Mas para quê? É mudar para o mal? Não, é mudar para o bem. Deus quer mudanças para trazer alegria, para trazer paz, para abrir portas, novas oportunidades. Às vezes a pessoa fala, puxa, perdi meu emprego. A pessoa quer cair em crise. Não, é que às vezes Deus quer dar uma nova oportunidade. Quantos testemunhos eu já não ouvi a respeito disso? Novas oportunidades. Nós temos que aprender a exercer a nossa fé. Deus tem propósitos muito maiores. Aleluia. Aí existem pessoas imprudentes, aquelas que entram no deserto arriscando ou desafiando a sua própria vida sem conhecimento. Aqueles que arriscam a fazer com as suas próprias forças. Ou seja, eu vou fazer, eu vou procurar o melhor, eu vou fazer com o meu dinheiro, com o meu recurso, eu vou procurar os melhores médicos, eu vou procurar os melhores advogados. E esquece da dependência de Deus. E quando tentam resistir nesse ambiente, usando a sua própria força, o que acontece? Eles falham,
e muitos chegam até a morte. E existem exemplos de pessoas na Bíblia que se posicionaram perante a situação. Imagina eu e você se igualar a Sadraque, Mesaque e Abednego, que se não adoraram ao rei, não se prostraram, de repente foi colocado dentro de uma fornalha. Como que você ia se posicionar diante disso? Será que você ia lá se prostrar para não entrar dentro do fogo? Com medo que Deus não ia estar com você nesse problema? Ou Daniel na cova com os leões? Será que quando você chegasse durante uma situação dessa, será que você ia ficar firme no Senhor? Ou você iria recuar? Não é diferente das nossas vidas hoje não. Tem muito crente que chega na frente de pessoas, às vezes importantes, que pergunta se é crente e fala que não é. Com medo do que a outra pessoa vai achar. Está errado. Aleluia. Nessas situações, tanto de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, como Daniel na cova dos leões, parecia ser ruim, parecia ou não? Mas havia um motivo maior, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Às vezes você está passando num momento de prova hoje, de escassez, de luta no seu casamento, problema, eu não sei, ou às vezes enfermidade, mas porque Deus quer fazer um milagre na sua vida, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Você já parou para pensar nisso? Quantos testemunhos eu ouço na medicina, agora não tem mais jeito. Câncer na cabeça, eu que faço parte da DONEP, viajo o Brasil e o mundo dando testemunho, pessoas com bola na cabeça de câncer, médico dando dias de vida, que ia morrer, de repente Deus vai lá e cura, restaura, preenche até o vazio. Meu irmão, por quê? Para a glória de Deus. Quantos testemunhos na área financeira, não tem mais jeito, de repente o cara se torna milionário de novo. Casamento destruído, isso é o que mais tem, problema com álcool, droga dentro da DONEP, empresários dando testemunho, não tinha mais jeito, o cara já tinha traído a mulher, casamento arrebentado. De repente o Senhor entra e vai lá e restaura tudo, faz tudo novo. Para a glória de quem? Para a glória dEle. Quem sabe você não está tendo uma experiência com Deus no deserto hoje, passando pelo deserto hoje, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Oportunidade de você evangelizar. Eu estava hoje numa empresa aqui em Umuarama, fazendo um negócio, de repente está eu falando para 3 pessoas a respeito do que Deus fez na minha vida. Através da onde? Das minhas experiências com Deus. Para que o nome dEle seja glorificado. E aquelas pessoas tenham interesse de conhecer a esse Deus que eu conheço. Quem sabe está passando o mesmo problema que eu passei. Ei, aquele Deus mudou a vida dele, pode mudar a minha também. Aleluia. Glória a Deus. Parecia ser ruim, mas tudo era para a glória do Senhor. Quando estamos no deserto, finalmente estamos em uma posição no qual Deus pode falar nos nossos corações. É momento de aprendizado, é momento de ensino. Deus quer te mostrar, ensinar alguma coisa. Por que aquele povo ficou 40 anos vagando no deserto? Porque eles não entendiam, porque eles distribuíram a glória para os outros deuses, faziam aquilo que eles queriam, e assim é na nossa vida. Se no momento do deserto você não aprender nada, você vai continuar patinando no meio do deserto. Meu irmão, quando eu entro no meio da prova, eu peço a Deus a primeira coisa: Deus, o que é para eu aprender agora? Me ensina o mais rápido possível. Não é normal você viver o mesmo deserto sempre. É normal sim o crente passar por prova, mas não sempre na mesma prova. O problema tem que mudar, a vitória tem que chegar, daqui a pouco vem outro problema.
Mas tudo tem que ter um aprendizado e um ensinamento. Então, às vezes, meu irmão, se você está patinando hoje, pede, Deus, o que é para eu aprender? O que eu preciso mudar? Me ajuda, Senhor, a mudar o mais rápido possível, para que o preço não venha a ser maior ainda, que os prejuízos no meio da guerra não sejam maior ainda. Glória a Deus. Exemplo dos judeus, eles foram testados, ensinados no deserto, 40 anos para aprender. Jesus veio à terra como nós, ele era Deus, mas veio à terra como homem. Ele foi tentado na onde? No deserto. Mas Jesus em nenhum momento cedeu às tentações feitas por Satanás, em nenhum momento ele cedeu. Aleluia. A maioria das pessoas, quando estão bem no meio do deserto, tentando sair sem sucesso, enfrentando situações com as próprias forças, que nem eu falei, na enfermidade buscando os melhores médicos, buscando influência, quando está com falta de dinheiro, buscando influência dos amigos, banco, pessoas conhecidas dentro de banco, né? Na depressão procurando os melhores psiquiatras, coaches, aqueles que levam o poder da mente. Ei, pergunta o que Deus quer mudar na sua vida primeiro. Não gaste o seu tempo com as suas próprias forças. Deus, o que eu preciso mudar? Aleluia. Você está no deserto, é uma posição no qual você depende de Deus para sair. Meu irmão, não adianta eu procurar recursos fora, com a minha própria capacidade. Quando você está no meio do deserto, é tempo de ser dependente. Somente Deus pode tirar desse lugar. Alguém aqui já recebeu a notícia da medicina que não tem mais jeito? Chegou uma enfermidade na sua vida e recebeu a notícia, falou, agora não tem mais jeito? É aí que o Senhor quer entrar. É aí que Deus gosta de trabalhar. Agora não tem mais solução. Ei, espera aí que agora é o meu momento. Eu vou fazer um milagre na vida dele ou dela, para que o meu nome seja glorificado. Aleluia. Somente o Senhor pode nos tirar do deserto. Repete comigo, somente o Senhor pode me tirar do deserto. Guarda isso no teu coração. No meio da prova que você estiver sofrendo, no meio da tua dificuldade, lembre, somente o Senhor pode te tirar desse lugar. O diabo quer que você esqueça do Senhor, para que você seja um derrotado e fracassado e desista no meio do deserto. O diabo não quer que você creia em Deus. O diabo não quer que você dependa dele. Porque é no deserto que ele quer terminar de matar, acabar com a tua vida. Hoje algo muito interessante aconteceu comigo. Eu quero que você guarde essa experiência no teu coração. Estava preparando a mensagem. Somente Deus sabe o que eu estava passando, tenho passado nesses últimos dias, né? Luta financeira, problema no meio dos meus familiares. De repente chega a enfermidade dentro da minha casa, minha esposa pega Covid. Daqui a pouco esse Covid pega nos meus filhos. Daqui a pouco meus filhos passando mal. Daqui a pouco meu filho com problema, com medo de morrer por causa desse negócio. Chega uma crise dentro da minha casa, negócios acontecendo e portas sendo travadas. Meu coração estava aflito e interessante que quando no meio da prova, em nenhum momento eu deixei de ser dependente. Mas Deus levantava pessoas, ei, não tenha medo. Ei, que eu estou contigo. Não tenha medo, continua. Por quê? Eu tenho orado, Deus, eu quero ter experiências com o Senhor. E quando foi hoje pela manhã, eu recebo uma mensagem da Nena em oração, orando pela minha vida, abençoando a minha vida. Logo em seguida, eu estava terminando de montar a mensagem. Daqui a pouco me liga um pastor lá, que era de Curitiba. De repente agora fiquei sabendo que ele está lá em Vitória da Conquista. Fazem 4 anos que eu não conversava com ele. 4 anos ele foi em casa, entregou uma palavra a respeito da minha esposa. Já ela está com a clínica montada. Falou, foi algo tremendo que Deus fez na minha casa naquela noite, quando ele esteve conosco. E de repente ele vendo uma mensagem que eu havia colocado nas redes sociais, Deus mostrava para ele, meu filho, eis que
Nem deu a paz do Senhor direito, pastor. Começou a mostrar, Deus manda te dizer, continua cavando, não é para parar os seus projetos, não tenha medo que eu estou contigo, eis que estou abrindo as portas, a respeito das lutas que você está tendo, eu estou cuidando de tudo, e a respeito da enfermidade que bateu dentro da sua casa, estou eu curando os seus. Meu irmão, Deus começou a falar comigo, eu esqueci, eu não sei colocar aquele negócio para gravar, que quando Deus fala comigo eu começo a chorar, já penso só em Deus, e esqueço do que o outro está falando, e foi uma experiência que durou por mais de 30 minutos. Minha esposa ligando na segunda linha para eu ir buscar ela, eu saí de casa com o telefone, o profeta falando, pastor, e vou lá, busco ela, ela tinha convidado uma amiga lá que estava mexendo no cabelo para ir com nós embora, e o profeta falando, e ela conversando atrás, foi uma loucura que Deus foi movendo de um jeito sobrenatural. As pessoas vão achar que eu estou ficando doido, no meio da rua chorando, orando em línguas, dando glória a Deus. Vão achar que eu estou ficando fanático, não, mas eu creio no Deus, eu quero esse Deus para mim, essas experiências para mim. E quando eu chego na minha casa, tem um pastor sentado no banco, esperando mais um irmão, parceiro de oração. Falei, meu Deus, o que o Senhor quer fazer hoje aqui? O meu dia foi da manhã até 4 horas da tarde, só com experiências com o Senhor. E quando eu caio no mundo e recebo as notícias, as linhas de créditos voltaram para todos os agricultores e produtores rurais. Ei, xaralabraçúvia. Meu irmão, é dependência de Deus. Se eu estou falando aqui para você, eu quero que você viva isso também na sua vida. Ei, xaralabraçúvia. Aleluia. Meu irmão, todo deserto tem uma experiência. Mas tem duas coisas que nós devemos aprender quando a gente fala em deserto. A primeira delas é, você sabe quem é o seu Deus? Você já parou para pensar quem é Deus na sua vida? O meu Deus é que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, não há nada difícil para Ele, não há nada com que Ele não possa fazer. Você já parou para pensar nisso? Eu me lembro uma certa vez que eu estava orando para uma pessoa da minha família, e uma vez um pastor falou assim, que Deus não mudava caráter. Falei, meu Deus, e agora? Não tem mais jeito. Essa mesma pessoa, uma vez eu levei para um pastor africano orar, num culto avivado, cheguei lá, pastor, ora por essa pessoa. Ele falou assim, não, eu não posso orar, Deus não permitiu. Sentei no banco, recém-convertido pastor, sentei angustiado no banco, olhei, voltei, eu enfrentei aquele morenão grande, rapaz, lá da África. Falei, não, você vai orar sim. E ele olhou para aquela foto e falou, essa ainda tem chance, eu vou mudar a vida dela. Orou pelaquela pessoa, olhou para mim, assoprou e o bufe no chão. Meu irmão, eu achava que não tinha jeito. Quando veio essa palavra no meu coração, Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Às vezes você está achando que o que você está vivendo hoje não tem jeito. Pronto, acabou. Está consumado. Mas o Senhor está dizendo na sua palavra, nada é impossível para Deus. Deus não curou os leprosos. Deus não deu vista ao cego. Deus não fez andar o paralítico. Deus é o mesmo Deus de milagre hoje. Deus enviou maná do deserto, não tinha nada para ele comer, olha o que Deus fez, por onde eles andavam era sombra, né? As nuvens vinham sobre ele, quando andava de noite era o fogo, e ainda Deus mandava comida, as roupas não acabavam, os pés não inchavam, cuidado de Deus. E nós temos que viver aquela experiência que tinha no passado, nós temos que trazer para a nossa realidade hoje. O Evangelho é vivo, é experiências com Deus, a palavra é boa sim, fala muito, mas nós temos que viver uma vida de milagre e com expectativas com o Senhor. Sabemos que em Jesus, sabemos que quem somos em Jesus e o que significa para o nosso Deus. Por isso Satanás tenta nos desencorajar, porque a Bíblia diz assim, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de ser filhos de Deus. Se você fez uma oração se aliançando com Jesus, a primeira coisa que você tem direito é chamar Deus de Pai. Mas o que Satanás quer fazer? Quer desencorajar, quer trazer medo dentro do teu coração. E o medo faz o quê? Paralisa. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida, às vezes você fica travado pelo medo. Aleluia. Satanás usa doenças, problemas financeiros, problemas na família e tudo que você pode imaginar para tirar da presença de Deus e te tornar incapaz, te tornar infrutífero, te paralisar. A Bíblia diz lá em João 10:10, o ladrão vem não somente apenas para roubar, matar e destruir. Satanás veio para destruir a sua vida, para roubar aquilo que você tem, roubar a tua alegria. Mas a Bíblia continua dizendo, Jesus veio para quê? Para que tenham vida e vida em abundância. Quando ele está falando vida, é uma vida cheia de milagres. Mas não é viver uma vida cristã de miséria. Em meio às necessidades, só no meio dos problemas, não, é experiências com Deus, experiências de milagres, de cura, restauração, de renovo. Aleluia. Pergunte para si mesmo, na sua mente, quem é o seu Deus? A quem você está servindo hoje? Em Romanos 8:31, a Bíblia diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já parou para pensar? Se você depositar a sua confiança em Deus, a sua dependência em Deus, não importa o problema que você está vivendo, quem pode te derrotar, quem pode te vencer? Em Romanos 8:37, a Bíblia diz assim, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Você nasceu para ser um vencedor em Cristo Jesus. Tenha convicção que no meio da tua prova você não está sozinho, que você não nasceu para viver uma vida miserável, de miséria, somente focado nos teus problemas. Deus quer te dar a vitória. Aleluia. Deus é real, não apenas perdoou os nossos pecados, mas através do sangue de Jesus nos preencheu o nosso coração com todo o seu amor. Ele te amou primeiro, Deus deu seu Filho por você, e hoje você tem a oportunidade de chamar Deus de Pai. E quando a gente tem esse entendimento de chamar Deus de Pai, a gente vê o princípio de paternidade. Meu irmão, eu perdi meu pai muito cedo. Eu não tive uma referência de pai, foi passado para o meu avô, mas meu avô me ensinou muito, moldou muito o caráter, mas eu não tive aquele negócio de ser abraçado, ter demonstrado amor, carinho, eu não tive isso. Eu me lembro que quando meu avô veio a falecer, muitas coisas para eu tomar decisão, muito jovem, coisas muito grandes para ser tomadas, eu não tinha o entendimento das coisas, eu não tinha ninguém quem eu podia confiar, e um dia eu questionei Deus, eu não tenho ninguém por mim. Parecia que as pessoas ao meu lado, minha própria família, queria ver nós sucumbirmos. Tudo que tinha, o que restou, perdesse o resto. Eu não tinha ninguém para perguntar as coisas. E um dia num culto, eu falei só isso, somente aí, Deus, eu não tenho ninguém. No meio do culto, Deus levanta uma pessoa e fala, ei filho, no meio da palavra, você falou que não tem ninguém por você, você não tem um pai, não tem ninguém, mas eu sou o teu Deus e o teu pai. Por quê? Paternidade. O meu Deus, que é meu pai, também é o teu Deus, que pode ser teu pai também. Meu irmão, nós tivemos uma experiência com Deus, eu não sei se o pastor sentiu isso, mas naquele tempo que nós tivemos naquele congresso, uma experiência a respeito de paternidade que eu nunca tinha vivido antes. Paternidade significa cuidado de Deus, significa andar lado a lado, um ajudando o outro, andando junto, você vendo o seu irmão do teu lado, cooperando com ele, não deixando ele passar necessidade, às vezes não só financeiro, mas às vezes um abraço, um momento de oração. Irmão, você está bem?
quantas mensagens eu não recebi, a minha esposa não recebeu, irmãos, vocês estão bem? Estamos orando por você, precisa de alguma coisa? Isso significa e representa cuidado de Deus. Lá em Campinas nós fomos almoçar nos melhores restaurantes. E eu me lembro que no primeiro restaurante que eu fui, eu falei, hoje eu vou pagar para o meu pastor, né? Lá no shopping. Quando eu fui para pagar, o outro irmão já tinha pago. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Geralmente eu que sou acostumado a abençoar, fazer essas coisas. Daqui a pouco nós fomos almoçar com todos aqueles apóstolos e profetas naquele lugar. O meu pastor, quando eu vejo, eu achei que ele ia sentar do meu lado, sentou lá do lado do profetão. Eu falei, meu Deus, me abandonou, me deixou no outro canto. Estou brincando, viu, pastor? Mas de repente eu vejo lá, me chamam lá para sentar junto com eles. E houve um momento muito bonito que aí eu quero que você tenha um entendimento. O pastor que estava ministrando, que era o organizador, que era o Bertelli daquele evento, olhou para um daqueles pastores que ele cuida. Irmão, faz quanto tempo que você não... Pastor, faz quanto tempo que você não tira férias com a tua família? Ele olhou e falou, faz muito tempo, pastor. Irmão, você conhece o Pernambuco? Não, não conheço. Olhou para outro pastor que era do Pernambuco, irmão, você vai marcar um final de semana com o pastor aqui lá na tua cidade. Você vai cuidar dele 2 dias, ele vai trabalhar para o Senhor 2 dias. Mas Deus me fala que 4 dias ele vai descansar com a esposa dele. E Deus me mostra 4 pessoas aqui vão abençoar a vida dele com 4 diárias num resort. Um levantou, o outro deu, o outro aqui, o outro ali, eu fui o quinto, eu quero também, eu dou uma diária. Quando eu levantei as minhas mãos para dar uma diária, ele falou, não, Deus só falou 4, não falou 5. Perdeu a oportunidade. Meu irmão, daqui a pouco eu falei, não, hoje eu vou pagar a conta, numa das melhores churrascarias de Campinas. Eu já calculei na cabeça, tinha 18, né? Falei, já sabia quanto que eu ia gastar, fui lá para pagar, cheguei para pagar a conta, alguém já tinha pago. Meu irmão, isso representa a paternidade, cuidado, interesse um pelo outro. E é isso que a igreja primitiva tinha. Ninguém se sentia sozinho, mas amparado, andando lado a lado, um cuidando do outro. Irmão, se você está chorando, você precisa de um abraço, o irmão sente a tua necessidade, vai lá e te abraça sem você pedir. Somente o Espírito pode fazer isso. Andar na dependência do Espírito. O Senhor é a resposta para as nossas necessidades. Não deixa Satanás tirar isso de dentro de você. O inimigo luta contra aqueles que sabem quem são e a quem pertence. Satanás quer tirar a presença de Deus das nossas vidas. E uma coisa que eu aprendi. Você precisa ter o entendimento que quanto mais o inimigo, quanto maior a luta, maior a indicação que a tua vitória está chegando. Quanto maior a tua luta, maior a tua prova, mais indica que a tua bênção está chegando. Como cristão você deve crer, precisa compreender que está a um passo do seu milagre. Satanás o enfrenta, trava enormes batalhas porque você está chegando perto da tua libertação. Quanto mais próximo fica a tua vitória, maior é a tua luta. Porque ele faz de tudo para você desistir. Para você achar que não tem mais jeito, não tem mais solução, vou parar por aqui, você desista de Deus. Quanto mais o inimigo luta, maiores serão as suas vitórias. Repete comigo, quanto mais o inimigo luta, maiores serão as vitórias. Então, primeira coisa, quem é o seu Deus? Segunda coisa, Deus tem um plano para a sua vida. Meu irmão, Deus é um Deus que tem planos, Deus é um Deus de escape, Deus é um Deus que trabalha nos 45 do segundo tempo. Quando você acha que não vai mais suportar, não vai ter mais jeito, você não vai aguentar a pressão, o que Deus faz? Te abre uma porta. É assim ou não é? Quando você acha, bom, agora não vai ter jeito mesmo, acabou tudo, Deus vai lá e dá uma solução para o teu problema. Deus tem um plano para a sua vida. Quando estiver no deserto, precisa descobrir qual que é o plano de Deus para você. Apenas um plano vindo dele que funcionará no deserto. Deus não prometeu que você não passaria por dificuldades. Não está escrito na Bíblia, entregue a sua vida para Jesus, você está isento de problema. Não está escrito isso na Bíblia.
Mas Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu e você vai vencer também. Todos nós temos que atravessar no deserto, e no momento que estivermos lá, tenha o entendimento que você não está sozinho, mas Deus sempre está com você. Você não precisará temer o deserto, se levar Deus junto com você. Satanás acha que pode pegar Deus de surpresa, mas ele está enganado. O Senhor é o Deus dos planos, e Ele sabe todas as coisas. Por causa disso, nunca será surpreendido por Satanás. Mesmo as estratégias do diabo mais mirabolantes, Deus já sabe o que Ele vai fazer. Apenas confie no Senhor. Confie no Senhor. Aleluia. Não se preocupe, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a sua mente em Cristo Jesus. Muitos se preocupam, procuram recursos, inteligência emocional, psicologia, psiquiatria. As pessoas estão em busca de ajuda, porém, não consegue compreender que a única saída é com a ajuda do Senhor. Tem situações que somente Deus pode te ajudar. E Deus supre todas as suas necessidades. Igual o povo no deserto. Não passou fome, as roupas não gastaram, não se cansaram, os pés não se incharam, não tiveram sol sobre a cabeça. Durante a noite tinha luz para guiar. Por quê? Deus estava cuidando dele, Deus estava suprindo todas as necessidades. O que nós aprendemos com isso? Mesmo no teu deserto, você não vai ficar desamparado. Aleluia. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Meu irmão, tenha um entendimento. É no meio do deserto que Deus quer te abençoar. Muitas vezes as pessoas olharam para mim como o improvável, não ia dar certo, ia acabar com tudo, mas Deus fez algo diferente na minha vida, Deus mudou a minha história, não porque eu sou melhor que ninguém não, porque a minha vida está na dependência do Senhor. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos, eu queria orar pela sua vida, e se você está aqui, assim como eu, passando num momento de deserto, onde Deus já começou a abrir as portas para mim, mas eu estou passando no meio do deserto ainda. Eu queria convidar você que precisa de um milagre da parte de Deus, queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente comigo. Eu queria orar pela sua vida. Você que está passando por um deserto, acha que não tem mais jeito, sem constrangimento algum, vem aqui que eu quero decretar um milagre na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém mais? Ninguém está passando por lutas ou problemas. Oh, glória. Meu irmão, toda vez que algum profeta ou algum pastor fazia um apelo desse, eu era o primeiro a estar lá na frente, porque eu nunca via tanta prova, e eu queria sair dela. Hoje eu ia com fé, porque eu sabia que aquele dia podia ser a oportunidade que Deus queria me abençoar. Queria convidar mais alguém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor então? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, graças queremos te dar pela tua palavra, Deus. Algo que o Senhor ministrou a respeito de um tempo no deserto. Mas que esse tempo no deserto é passageiro. Nós temos que aprender algo do Senhor. O que o Senhor quer nos ensinar? O que eu devo mudar? O que eu devo fazer, Pai, no tempo que eu estou passando no deserto? Deus, às vezes, disseram não para nós e que não tinha mais jeito. Mas, Pai, o Senhor é um Deus de milagre, é o Deus do impossível, como está na tua palavra. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos nessa noite. Milagres, favor imerecido, a graça do Senhor, experiências com o Senhor de uma forma sobrenatural. Deus, abre portas onde não há, cura, Senhor, restaura, renova, abre as portas na área financeira, no meio jurídico. Deus, ajuda os teus filhos, Pai, nesta noite, em o nome de Jesus, que eles possam ter o entendimento
da aliança com o Senhor, no momento da prova e da dificuldade, que eles não estão sozinhos, mas o Senhor está junto com eles. Então, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida deles vitória, milagres, experiências com o Senhor de uma forma sobrenatural, como eu tenho experimentado na minha vida e na minha família. O Senhor tem feito algo maravilhoso. Faça assim na vida dos meus irmãos também, em um